Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa série aí de geometria espacial. Estamos aí na aula de número 3 e vai falar sobre um assunto muito importante: áreas de figuras planas. Não sabe sobre áreas de figuras planas? Quer aprender um pouco mais? Então vem comigo. Essa é uma aula assim, muito importante, porque vamos estudar as áreas de figuras planas. Essas figuras planas elas estão ao nosso redor, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Basta você olhar ao redor aí onde você está, né, seja na sua casa, na rua, você vai ver aí diversas superfícies espalhadas, né, de todo formato. Então eu trouxe para vocês aí alguns formatos, né, que nós acostumamos a ver no nosso dia a dia. Né, nós temos aí um paralelogramo, que é essa primeira figura em amarelo. Ok? Nós temos aí o triângulo, né, o famoso triângulo que nós vemos aí constantemente, o quadrado, né, o queridinho aí das figuras planas. Nós temos aí o círculo, um losango e nós temos um trapézio, ok? Ficou faltando o famoso retângulo, mas está aí especificado aí no quadro, né, onde vocês estão me vendo, o quadro negro aí que representa então um retângulo, ok? Agora, essas figuras, elas são chamadas também de polígonos. Por que polígonos? Porque poli, ela vem de vários, né, ou muitos, né, vários. E gônos vem de ângulos. Então, todas essas figuras planas, todas as superfícies apresentam, né, diversos ângulos, ó, como nós estamos vendo aí no triângulo, como nós estamos vendo aqui no paralelogramo, no losango, no quadrado. E o próprio círculo, que equivale a um ângulo de 360 graus, ok? Então são figuras bem conhecidas de todos nós. Agora, a importância desse estudo é porque os objetos sólidos, né, as figuras espaciais, elas são formadas por figuras planas. Se você planificar um objeto, só pegar uma caixa, né, de sapato, e você abrir essa caixa, chamada de planificação, você planificar essa caixa, você vai ver que ela é formada por retângulos, né, ou por quadrados e retângulos, ou somente por quadrados, se for um cubo. Então, é super importante que você conheça todas as áreas de figuras planas, porque sem elas fica difícil você resolver as questões que envolvem a geometria espacial, é o que nós estamos estudando agora, ok? Então venham comigo aqui. Olha só, onde nós encontramos então essas figuras? Então eu trouxe alguns exemplos aí, né? Calcular dimensões de um terreno. Então aqui nós temos, né, dimensões de um terreno. Você precisa saber se esse terreno, qual é o formato desse terreno, né, qual o polígono que forma esse terreno, se é um quadrado, se é um retângulo, se é um triângulo, se é um trapézio, ou se é uma figura até irregular também, para que você possa fazer cálculos a partir daí. Você tem também aqui o custo para pintar uma parede, né, você precisa saber qual o tamanho, quais são as medidas dessa parede, para que você possa calcular a superfície, né, a área dessa parede, para que você possa então comprar os materiais e realizar então o serviço. Você tem aqui também material necessário para construir certo objeto. Então uma outra característica também, digamos que você queira fazer um estojo em formato aí de um paralelepípedo, nós chamamos aí de prisma retangular. Você precisa saber as medidas, senão você não consegue então construir esse objeto. Você pode ainda verificar, né, o espaço aí para inserir o objeto. Então tudo depende então do cálculo aí das áreas de superfície. Por isso a importância desse conteúdo no estudo da geometria espacial. Bom, então vamos começar agora a decifrar para vocês como a gente calcula então as áreas e perímetros, né, dessas figuras planas, tá? E eu vou explicar aqui passo a passo para vocês, demonstrando, né, o que acontece com cada fórmula, porque a fórmula é desta maneira. Então eu vou demonstrar para vocês aqui. Então observe esse experimento aqui, ó. A fórmula do quadrado, eu vou ler o texto com vocês, depois a gente vai explicar a demonstração. Diz assim, ó: a área do quadrado é um produto da medida da base pela medida da altura. Então eu já vou colocar aqui, ó, a base, tá? Então eu já vou colocar aqui a base pela altura. É uma das definições, né, que nós temos aí da área do quadrado. Como a base e a altura têm medidas iguais, então vocês estão percebendo aí, aqui no quadrado, que tanto a base como a altura
né, nós chamamos aqui de aresta, né, o A representando a aresta, ela tem medidas iguais, então podemos definir que o quadrado equivale então ao quadrado da medida do lado. Ok, então nós temos uma outra forma, né? Então eu posso dizer aqui também que isso aqui pode ser A elevado ao quadrado, já que é A vezes A, ou seja, base vezes altura. Beleza? E ele fala que o perímetro é a soma da medida dos lados. Então, se eu tenho todos os lados aqui, né, iguais a A, eu posso então somar esses 4 lados. Então, o perímetro aqui seria 4A, ok? Basta que eu pegue o 4 e multiplique então pelos lados que são iguais. Agora, vamos entender um pouquinho agora por que esta fórmula é assim, base vezes altura ou A ao quadrado. Em alguns livros você vai achar assim também, ó, L ao quadrado, que refere-se ao lado, né? Lado e aresta é a mesma coisa. Então analise comigo aqui o que eu vou fazer agora para você poder entender essa fórmula. Olha só, digamos que eu trace aqui medidas, ó, de segmentos aqui, tanto na horizontal como na vertical, ó. Ok? Bom, então digamos que todos esses quadrados tenham medidas iguais, certo? E nós vamos chamar aqui então, né, eu vou pintar esse quadradinho aqui, ó. Ok? Então eu vou pintar esse quadradinho e vou dizer que esse quadradinho, ele equivale aqui a uma unidade de área, tá? Uma unidade de área. Então observe vocês, será que realmente bate aqui o que nós estamos falando aqui de base vezes altura? Né? Será que ou então A ao quadrado, né? Será que se eu pegar aqui as medidas aqui da base e multiplicar pela altura, eu estou achando toda essa superfície? Então vamos analisar comigo aí. Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então eu tenho aí 9 unidades de área. Então 9 seria então a área desse quadrado, ok? Bom, mas se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, eu tenho 3 aqui na base. Tá? Minha base aqui, eu tenho 3 unidades. E na altura, né, na altura eu tenho 3 também. Lembrando que a altura aí já representa pela letra H, porque equivale à altura em inglês, né, que é a língua universal. Então eu posso chamar aqui a altura, né, de 3 também, né? 3 pontinhos aqui para a altura e 3 pontinhos aqui para a base. Ou seja, se eu pegar agora e multiplicar esse 3 por esse 3, nós vamos chegar à mesma área de 9. Por isso que a fórmula de um quadrado é base vezes altura. Ou eu poderia fazer também assim, né? Eu poderia dizer que a área pode ser 3 elevado ao quadrado, que seria então essa outra fórmula aqui. 3 ao quadrado, 9, né, unidades aí de área. Então, eu posso representar desta maneira, 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3, que nós temos então a mesma solução, ok? Vamos partir então para a nossa próxima figura plana. Nós temos aí agora o nosso retângulo, né, o famoso retângulo. O retângulo é característico porque nós temos esses pares de lados aqui, ó, medidas iguais, né? Os lados opostos, ele tem medidas iguais. Então, eu tenho aí o B, né, diferente do H. Por isso que nós chamamos aí de retângulo, né? Os lados aí paralelos são diferentes. Já o quadrado, os lados paralelos são congruentes, têm medidas iguais. Então, venham comigo aqui, ó, o que diz aqui o nosso texto. A área do retângulo é o produto da medida da base pela medida da altura. Ó. Então, ele está dizendo para mim que a área é a base vezes a altura, ok? Bom, será que é mesmo? Né? Teria como a gente provar isso? E ele fala também sobre o perímetro, né? Ele diz aí que o perímetro é dado pela soma da medida dos lados. Bom, se aqui vale B, né? Aqui vale B e aqui vale H, eu poderia somar aqui B mais B, né? 2B, tá? Mais 2H. Então, automaticamente, eu estaria também encontrando aí, né, o perímetro aí, que seria somando cada lado desse, ok? Bom,
Agora vamos provar então, né? Vamos provar porque realmente é base vezes altura a área. Eu vou usar o mesmo princípio que nós fizemos lá. Tá? Eu vou usar o mesmo princípio que nós fizemos lá com o quadrado. Ó. Vou dividir aqui em 3 partes e vou fazer também agora umas medidas aqui. Ok? Bom, não, digamos aqui que todos esses quadrados são iguais, ok? Na figura está um pouquinho torta, mas digamos que sejam todos quadrados iguais. Então vamos pensar aqui, ó. Lembrando que cada quadradinho desse, da mesma forma, ó, equivale a uma unidade de área, certo? Então vamos contar comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, eu tenho 15, então a área aqui seria 15 unidades de área, ok? Centímetros ao quadrado. Por que quadrado? Porque eu estou trabalhando com bidimensão. Lembrando que todo polígono é bidimensional, ok? Então, toda a área vai ser calculada ao quadrado. Volume a gente calcula ao cubo, tá? Então vamos lá. Bom, vamos contar aqui agora quantas unidades de áreas eu tenho na base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso chamar aqui de 5 unidades. Agora, vamos contar comigo quantas eu tenho na altura. Então, 1, 2, 3, ó. Eu tenho aqui 3 unidades na altura. Ora, por que é base vezes altura? Não é porque a fórmula é base vezes altura. Porque basta que eu pegue 5, a base, e multiplique pela altura. 5 vezes 3, automaticamente aqui nós acharemos 15 também. Se for centímetros, centímetros ao quadrado. Ok? Então é desta forma que nós fazemos então a fórmula do retângulo, né? Base vezes altura. Partindo aqui para a nossa próxima figura, nós temos aí um paralelogramo. O nome já tenta explicar mais ou menos o que seria isso, né? Paralelo, ó, lados, né? Lados paralelos. Então eu tenho aqui esse lado aqui, né? Esse lado aqui paralelo a esse e esse lado aqui paralelo a este. Então chamado aí de paralelogramos são lados paralelos. Aí diz o seguinte, ó, a área do paralelogramo é igual ao produto na medida da base. Então vamos mais uma vez aqui. Medida da base, posso chamar aqui de B minúsculo ou B maiúsculo, né? Tanto faz. Vezes altura. Só que nós temos que prestar atenção um detalhe aqui para esta figura. A altura, pessoal, é esse segmento que vocês estão vendo aí, chamado, com a letra H. Obrigatoriamente, eu tenho que formar aqui embaixo um ângulo de 90 graus. Então, muito cuidado para não confundir a altura com esse ladozinho aqui, ó, ou este aqui, ok? Então, lembre que parte aí do vértice superior da figura até a base, formando 90 graus. Tem que ser perpendicular. Então, obrigatoriamente, toda altura é perpendicular, forma 90 graus. Ok? Não esqueçam disso. Bom, por que então aqui é base vezes altura, tá? Vamos compreender isso? Olha, observe aqui comigo como é que eu vou explicar isso para vocês. Eu vou pintar essa parte aqui, ó, de azul, tá? Então, vou pintar toda essa parte de azul aqui. E vou fazer o seguinte, digamos que eu tenho aqui, né, essa figura desenhada numa cartolina, ok? E agora eu vou pegar uma tesoura e vou cortar aí, tá? Eu vou cortar essa parte azul, esse segmento aí, essa altura, tá? Eu vou cortar essa parte. Ok? Eu vou colocar ele, vou colar ele do outro lado, virado, né? Então, eu estaria colando ele aqui, ó. Onde eu estou pintando aqui de verde. Ok? Então, eu estaria pintando, colando ele toda essa parte aqui. Bom, se vocês perceberem comigo, né? Se vocês perceberem comigo aqui, olhem só a figura que nós formamos agora. Depois que nós recortamos, né, toda essa parte aqui em azul e colamos aqui do outro lado na parte verde. Olha a figura que formou. Ó, vou mostrar aqui, destacar aqui com outra cor.
Ó, estou pintando aí agora, colocando aí uma cor laranja, né? Bom, percebem vocês que nós formamos ou um quadrado ou um retângulo, a depender da figura, tá? Então, qual é a área de um quadrado? Base vezes altura. E qual a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, por isso que a área do paralelogramo também tem a mesma fórmula da área do quadrado e do retângulo, ok? E se eu for falar então de perímetro, é a mesma coisa, né? O perímetro aí equivale aí as medidas aí de B mais B e H mais H, ok? Então, perímetro seria então, né, a soma de todos os lados desse paralelogramo, beleza? Vamos continuar então? Bom, agora chegou o triângulo, né? Temos aí muitos triângulos equiláteros, né, triângulos isósceles, triângulos retângulos, ok? E aí nós temos um triângulo para nós analisarmos, e eu vou começar a fazer a leitura aqui para vocês da área. Diz assim: a área do triângulo é igual a metade do produto da base pela altura. Vamos entender isso aqui? Olha só. Então ele fala que a área do triângulo é a metade, ó, é a metade da base pela medida da altura. Então nós temos aí base vezes altura dividido por 2. Como isso, né? Como é que eu posso provar então que a área é base vezes altura dividido por 2? Muito simples. Se você analisar aqui nessa figura, nós temos um pontilhado. Se você seguir todo esse pontilhado aqui, né, de uma ponta a outra, ó, esse pontilhado aqui, ó, nós temos aqui um retângulo, ok? Então nós temos aqui um retângulo. Ora, se a área do retângulo é base vezes altura, o triângulo é apenas a metade, tá? Então eu pego o retângulo, divido em duas partes, eu formo um triângulo. Se eu divido em duas partes, eu tenho que dividir por 2. Então esta aí é a fórmula do triângulo, base, né, essa base aqui, ó, base vezes altura dividido por 2, ok? E o perímetro, mesma coisa, eu posso chamar aqui BH e C aqui, ó. Então, seria o B somado com H, somado, então, com C. Ok? Então, teremos o perímetro quando nós somamos os lados.